Bom dia, bom dia, bom dia, povão. Tamo aí, ó, segundona. Agora exatamente às 6h17, horário de Brasília. Ó, tá marcando aqui 22 graus Celsius nessa manhã. Me parece aqui um breve despertar de um calor. Será que finalmente teremos um verão aqui? Rapaz, estamos tendo alguns poucos dias de glória, viu? Calor. Estamos já no final de novembro. Na verdade, estamos em 1º de dezembro. Olha só, eu nem tinha visto aqui, ó. Agora vi no painel, 1º de dezembro. E cadê o verão? Cadê? Hein? Turma, às vezes vocês veem aqui, ó, a camisa aqui atrás, ó. É onde eu arrumei pra pendurar a camisa aqui. Depois eu troco lá quando eu chego no trabalho, tomo meu banho. Depois de um treino abençoado. Hoje foi dia de mexer os ombros. Fortalecer os ombros, turma. Sabia que tem muita gente que lesiona o ombro porque faz corrida e não treina o ombro? Por incrível que pareça. Importante treinar os ombros aí, até os que correm. Porque tem gente que acaba tendo lesão no ombro pelo movimento, né? Acaba fazendo um movimento talvez mais abrupto. E em longas distâncias acaba desgastando ali. Então, importante aí pro pessoal da corrida fazer treinos de ombro também, fortalecer os ombros, tá bom? Ó, a dica aí da manhã, nem foi dica bíblica, hein? Então vamos lá, turma. Hoje o texto, a gente vai filosofar um pouquinho, vai aprender um pouquinho sobre contexto também, aprender sobre história, talvez, um pouquinho, talvez também. Mas o texto está no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, tá bom? No versículo 8, que diz assim: Amados irmãos, não se esqueçam, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tá bem? Então esse é o texto. Muito conhecido dos cristãos, né? Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É claro que essa expressão não é difícil de interpretá-la, tá? De fato. Mas queria pegar esse gancho aqui e trabalhar o primeiro aspecto aí da nosso devocional. Não diria devocional, acho que é mais para aula, né? Isso que eu faço é mais uma aula do que um devocional. Pelo menos a minha leitura. Aqui acabou entrando no jargão aí, mas acho que é mais uma aula. Então, acho que o primeiro tópico aqui que a gente poderia trabalhar é o erro de muitos questionadores da Bíblia e também de leitores iniciantes da Bíblia, a questão do anacronismo. Tá? O que seria o anacronismo? É você trabalhar um texto, uma fala, uma expressão, principalmente expressões, fora do tempo em que ela foi escrita, ou fora do ambiente em que ela foi escrita, e tentar trazer ela para o dia de hoje, que parece não fazer sentido, tá? Então tem algumas dessas, não poucas, na Bíblia. Lembrando que ela foi escrita, né, ao longo de milhares de anos, aproximadamente entre 1500 e 1600 anos de escrita da Bíblia inteira, vários autores. Tá? Então o anacronismo é muito comum e às vezes muito utilizado equivocadamente, é muito, na verdade, encontrado equivocadamente em questionadores da Bíblia e acabam esbarrando no anacronismo. Então, por exemplo,
Vamos pegar aqui uma expressão do Novo Testamento, tá? Ela fala assim, Jesus no Sermão da Montanha, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente tem uma série de interpretações razoáveis para ser pobre de espírito. Mas e se a gente voltasse lá no primeiro século, com a ambientação, a cultura de quem estava lá ouvindo, será que seria claro, fácil de entender o que Jesus estava falando, a expressão que ele estava falando? Porque hoje muita gente se degladia aí nessa questão que é ser pobre de espírito, né? E aí a expressão, ela tá ligada a um termo que está dentro desse conjunto, que é uma expressão de se curvar, tá? É como se sei lá, a leitura mais simples seria que os pobres, eles se curvavam, né, naquela época, para os seus senhores, para os magistrados, para os mais importantes, vamos traduzir de forma mais popular aqui. Os pobres se curvavam. E essa palavra, esse termo, né, pobre de espírito, se referenciava a isso também, né? É como o movimento das árvores, né, das plantas que também se curvam, tá? A palavra, ela tem mais ou menos o mesmo sentido. Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, está falando bem-aventurados aqueles que se dobram ou se curvam ao espírito, ou se rendem ao espírito. Então, você vê como uma expressão, o contexto, o sentido dela para aquela época fazia muito sentido, né? E para nós a questão da tradução literal, né, acaba prejudicando às vezes a interpretação. Tem uma no Velho Testamento, a gente fala que Saul foi para a caverna para descer a veste aos tornozelos, uma coisa assim. Fala assim, o que ele foi fazer, cara? Descer as vestes aos tornozelos. Na verdade, essa é uma expressão para quem ia fazer uma necessidade. Ele foi na caverna, faz todo sentido. Então, assim, tem N expressões na Bíblia. E aí, às vezes, as pessoas pegam essas expressões fora do tempo e contexto daquela época, interpretam errado, aplicam errado como se fosse no dia de hoje, e aí dizem que tem um equívoco, tem um problema. São várias expressões, tá? Então a primeira lição de hoje aí é: ao ler a Bíblia, não cometa anacronismo. O que é anacronismo? É você transportar uma ideia de um tempo, de uma época, um conceito, e principalmente expressões, para um outro tempo, que seria o nosso agora, talvez, da leitura. E aí você comete equívocos na interpretação, porque traduzido de forma literal, talvez para hoje tenha outro sentido, totalmente diferente do sentido que era para ser e foi na escrita no momento ali daquele texto bíblico, tá? Vou pegar, por exemplo, o famoso aqui para nós, o leite derramado. Não adianta chorar o leite derramado. Imagina isso aqui sendo lido daqui, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, né? Talvez não faça sentido nenhum para quem está lendo de forma literal, mas para a gente que está aqui, a gente sabe o que significa, né? Vamos pegar uma expressão aqui paulista: se pá eu vou. Se pá eu vou. A gente entende isso. Agora imagina uma pessoa pegando sei lá, assistindo um vídeo, o meu vídeo no YouTube, aqui, não sei quantos anos, 200 anos, talvez já mudou tudo a forma, as expressões, as gírias, né?
Tá tudo diferente. Aí a turma, se pá eu vou. Aí vai no dicionário, o que que é pá? Pá é um objeto para transportar um material. Pá, se pá eu vou. Pá é essa. Entende como uma expressão, né, fora do seu contexto? E até, não tô falando de época, hein? Talvez se a gente usar as mesmas expressões e gírias daqui de São Paulo, num lugar mais remoto, talvez lá no sertão do Nordeste, não vão entender, assim como tem várias gírias do Norte e Nordeste que, quando faladas aqui no na nossa capital aqui, a gente não entende. Então, e você vai pensar de forma literal inicialmente, né? Talvez não faça sentido nenhum. Então essa é a primeira lição aí para vocês, tá bom? O segundo tópico que a gente vai trabalhar aqui é o momento em que Pedro está escrevendo esse texto, tá? E aí a gente pode voltar alguns versículos e ele vai falar assim: olha, nos últimos tempos vão se levantar pessoas, até zombadores, que vão questionar assim: olha, você não acha que esse Jesus que você falou que vai voltar não tá demorando, não? Caramba, meu. Pedro já tinha escrito isso há 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás, né? Deixa eu hidratar aqui. Ar seco. Pedro já tinha escrito isso há 2000 anos atrás. Pessoal, ó, não se preocupem, não se preocupem com pessoas que vão se levantar e talvez até zombar da promessa que Jesus fez para nós, falando que ele ia voltar em breve. Bom, aí a primeira coisa que eu penso aqui é: se Pedro estava escrevendo isso, é porque ali mesmo alguns anos, talvez alguma década, 2 décadas no máximo, ou algumas décadas no máximo, depois da ascensão de Cristo, já pairava esse pensamento, esse questionamento na comunidade cristã. Rapaz, estão falando de talvez por volta ali do ano 80, 90, né? Máximo 100. Imagina que já naquela época, então, vamos pensar assim: Jesus subiu, ascendeu no ano 33, tá? Aí passou o ano 40, ano 50, ou já 2 décadas aí quase, hein? Ano 60, já começam algumas escritas, alguns evangelhos sendo escritos, já compartilhados. Ano 70, ó, já 30 anos depois. E a galera já tá assim: ih, Jesus falou que viria em breve, hein? Ih, passou 30 anos, hein? Ai, já passou não sei quanto tempo, hein? Então eu imagino que já parava esse pensamento: ué, mas Jesus não falou que ia voltar em breve? Pô, então já começaram a levantar ali os seus escarnecedores, né? Seus zombadores. Quanto mais hoje, né? Imagino que todos os séculos, a cada momento que foi passando, quando chegou o milênio, pô, Idade Média, e agora, né, na modernidade aí, no século 21, né? Quantos não se pegam pensando: ih, tá demorando muito. E aí vem o texto de Pedro para falar assim: gente, vocês têm que entender que no patamar da divindade o jogo funciona diferente. O game é outro time, é outra pegada, gente. Vocês não têm noção.
Vocês não têm noção porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Rapaz, se for pensar assim, então passaram 2 dias só para Deus, né? Essa comparação aí. Claro que existe um pouco de extrapolação e o intuito de Pedro é dizer que para Deus, por mais que tenha passado aqui 2000 anos ou tantos milênios aqui, para Deus é como se fosse nada, né? É isso que Pedro quis dizer, né? A expressão ali tá atrelada, eu imagino que não a literalidade, né? Mas ao sentido que ele quer dizer. Então, assim, Jesus falou que ia voltar em breve, mas para Deus, 2000 anos é nada, né? Se a gente entende que ele é um ser eterno, né? A Trindade é eterna, então 2000 anos é nada, né? E aí a gente se depara com esse texto aqui de Pedro trazendo um alerta, gente. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção que por mais que estão escarnecendo, a gente aí questionando, zombando, falando que, ó, tá demorando. Ó, presta atenção porque para estes o dia do Senhor virá como um ladrão. Eita, aí peguem. Aí peguem. E aí é interessante que a gente pode ligar aqui com o texto de Paulo. Se eu não me engano, aos Tessalonicenses, ele fala assim: para os ímpios, o dia do Senhor é como um ladrão. Mas para nós, aqueles que conhecemos o nosso Senhor, entendemos que nós estamos à espera desse retorno, né? Não vai ser, vai vapt e vupt, assim. Olha aí outra expressão, né? Idiomática, vapt e vupt. A gente vai ver os sinais de Apocalipse e tantos outros textos. Mas pro ímpio, ó, como um ladrão. E é isso que Pedro tá alertando, gente. Não cai nessa, não cai nessa. Ó, o tempo passa para Deus diferente do nosso tempo. Então, por mais que para vocês aí pareça estar demorando, e para nós agora, século XXI, já passou bastante tempo, não perca essa esperança da tua memória. Isso vai voltar. Então a segunda lição aqui é: não caia na lábia dos zombadores que estão apontando ou dizendo que o Jesus que prometeu voltar está demorando demais. Não caiam nessa. Ele está demorando demais. Então era só uma alegoria, era só uma metáfora esse negócio da volta dele. Pedro vai falar assim: para Deus, um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. Tá bem? Presta atenção, hein? Porque senão, se você ficar na impiedade, o dia do Senhor virá como um ladrão. E aí ele depois ainda fala assim: e ele lançará os ímpios no fogo para sua destruição total. Pedro, ousado você, Pedro. Ai, Pedrão do facão. Cortou a orelha do Malco. Acha. Pedro era sangue no zóio, hein? Ai, meu Deus. E aí vamos extrair agora o terceiro tópico, né? Aí a gente vai filosofar um pouquinho. Agora é a parte de filosofar, tá? Existe um debate
Eu não sei se é um debate acadêmico, mas é um debate, tá? Quanto ao tempo ou a duração da criação do universo até o momento que estamos, tá? A teoria científica mais conhecida é o Big Bang, vai falar que nós temos aí desde a criação, né, desde o Big Bang, algo em torno de 13,8 bilhões de anos, tá? Essa é a teoria científica. Existe uma outra linha, e aí mais, eu diria até teológica, em boa parte dos aspectos, assim, parece que não, mas tentam dizer que não, mas parece muito teológica, que a Terra teria 6.000 anos. Na verdade, todo o universo teria no máximo, teria algo em torno de 6.000 anos, tá? Como é que considera isso, 6.000 anos? Considera contando a criação 7 dias literais mesmo, 7 dias. E a partir de Adão vem calculando o tempo das gerações. Então, Adão teve tantos anos, depois o filho dele teve tantos anos, e tantos anos, depois Abraão, vai passando. Ó, Isaac, Jacó, José, Moisés, e aí vem contando, e esse tempo daria algo em torno de 6.000 anos, tá? Então a gente tem um extremo ali que é essa teoria científica, 13,8 bilhões de anos, que é tempo pra caramba. Tem uma visão mais literal do texto bíblico, vai falar de 6.000 anos. Tem outras teorias também, acadêmicas e tal. Mas vamos pegar esses dois extremos, né? Porque um é muita coisa e o outro é pouquinha, parece pouquinha coisa, né? Mas se a gente fosse olhar os dois aspectos na perspectiva do tempo para Deus, ambos são nada. Esse é o ponto. Eu acho que é isso que, na essência, lá Pedro quis trazer para a gente. Porque, na perspectiva dele, 1.000 era muito. Então, assim, para Deus, um ano é como. Pô, um dia é como 1.000 anos. Pô, 1.000 anos para Pedro é coisa pra caramba, da perspectiva dele, né? Mas se a gente for mergulhar ali mais profundamente na raiz dessa expressão e for trazer isso para a realidade divina, mesmo que fosse 13,8 bilhões, para Deus ainda é nada em tempo. Entende? É aqui que a gente vai filosofar. Então, assim, poxa, 13,8 bilhões de anos. Vamos tomar isso como se fosse uma verdade, tá? Creio que Deus criou e foi modelando durante todo esse tempo, tá? Eu particularmente tenho meus pontos quanto à teoria, mas eu não sou um acadêmico, então deixa essa discussão aí para os acadêmicos. Mas eu tenho minhas opiniões em alguns pontos dessa teoria. Mas vamos supor que mesmo assim Deus é quem tivesse dado a partida ali, né? 13,8 bilhões de anos, conduzindo ali a formação de tudo. Mesmo assim, 13,8 seria nada para a eternidade. E para nós é muita coisa. Para Deus é nada assim, tempo. Tá? Ele formou o tempo, ele que criou o tempo. Tanto é que em pontos diferentes do universo o tempo vai ser subjetivo, né? Um dia para nós tem 24 horas, porque esse é o cálculo da rotação da Terra, né? Em outros planetas os dias passam mais ligeiro ou mais lento, dependendo da sua rotação, né? Então o tempo é relativo também. Ou seja, 13,8 bilhões é nada para Deus.
E aí na outra perspectiva, se 13,8 é nada, então 6 mil, como na visão dos mais ferrenhos aí da literalidade do texto de Gênesis. Pô, 6 mil então é praticamente uma semaninha, né? É praticamente uma semaninha. Então, gente, o grande aprendizado aqui, e essa é a terceira lição, é que o tempo para Deus é irrelevante no sentido da sua duração. Ele é relevante no sentido do seu propósito, mas ele é irrelevante na questão duração, tá? Porque para Deus, como Pedro falou, por mais que para nós seja muito devagar, muito lento, ou demorado e tal, para Deus isso é assim, ó. E aí eu vou trazer um pouquinho do testemunho da minha casa aqui, né? É interessante que vocês vão ver essa questão do tempo. Meu pai, ele foi se converter quando eu tinha por volta, acho que dos 14, 15 anos de idade, mais ou menos, tá? Minha mãe, ela se converteu quando eu era bem pequenininho, tinha lá uns 3, 4 anos de idade. Então, foram algo em torno de 11, 12 anos orando, né? Incessantemente ali pela salvação da vida do meu pai. E aí a gente, enquanto estava na luta ali, na batalha, em oração, parecia que era muito tempo, de verdade. E a gente naquela expectativa, né? De Deus transformar a vida dele, converter o coração, né? De verdade. E passou um ano, imagina na cabeça da minha mãe, né? Que tava desde eu bebezinho. Passou um ano, 2 anos, 3, 4, hein? Tempo. 5 anos, 6, 7, 8, 2 Copas, 3 Copas, 12 anos. É muito tempo para quem está passando pela dificuldade. Mas para Deus é o propósito do tempo, é o processo, não é o tempo em si. É o que ele foi construindo ao longo desse tempo. Tanto na minha mãe quanto em mim, porque eu estava em formação infantil, né? Estava na minha infância, primeira infância, depois pré-adolescência, um pedaço da adolescência. E Deus tem seus propósitos, gente. Deus tem esse propósito no tempo. Mas que para ele seja irrelevante o espaço de tempo, Deus tem seus propósitos. E depois que ele se converteu, e aí a gente viu que de fato ele foi transformado, né? Foi vivificado, foi renovado. Teve um processo de transformação e essa transformação se solidificou, né? E aí começou a passar o tempo já dele convertido. Olha que loucura esse negócio do tempo para nós. Então hoje vão fazer aí, hoje assim, estamos agora, eu tô com 37. Então se ele se converteu quando eu tinha 15, então 15 para 30 são 15, mais 7, 22. Então teoricamente já se passaram 22 anos da conversão do meu pai. Foram 12 de luta e nós estamos vivendo 22 da bênção aí, da salvação dele. Hoje, parece que aquele tempo lá foi curto. É loucura isso, né? Olhando para hoje, parece que aqueles 12 anos não foram tudo isso. Parece que foi menos. Ontem eu fiz um devocional indo para a igreja, falando sobre o texto de Tiago 4:14, né? E fala justamente, a vida é como uma névoa, né? Passa, vai.
tudo muito rápido quando você passa. E aí a gente tem essa perspectiva do tempo conforme ele vai passando. Paulo vai até falar que é leve e momentânea a nossa tribulação. É porque enquanto está passando está muito difícil, está muito dolorido. Mas depois que passa, que você desfruta da bênção, da vitória, como que você queira chamar, parece que esse tempo de provação e tribulação foi muito curto, tá? E talvez para você que está passando agora, o tempo está sendo muito longo. Então, a terceira lição de hoje é a seguinte: o tempo que você viveu de tribulação, ou talvez o tempo que você está vivendo de tribulação agora, ele, por mais que esteja doído, sofrido, por mais que esteja sendo um caos às vezes na tua perspectiva, mas lembre-se que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E talvez para você tenha se passado dias, meses, anos da sua batalha, mas para Deus o tempo é irrelevante. O importante para Ele é o processo que o tempo vai, ou que o tempo vai construir na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai te dar a bênção que você tanto espera, vai te prosperar aí. E aí quando passar esse momento de dor ou de sofrimento, vai parecer que tudo foi tão rápido. Parece que não foram todos os anos que de fato pareceram que foram. E aí você vai agradecer a Deus pelo que Ele construiu em você no processo. Talvez você nem entende. Talvez você nem entende o que Deus está fazendo. Mas Deus tem um propósito no tempo, mesmo que para Ele o tempo seja irrelevante ou irrisório. Ele é eterno e os nossos dias aqui são como a névoa, como foi a leitura de ontem. Então, mais uma vez, o tempo que você está na sua luta, o tempo que você está na sua prova, para Deus o espaço de tempo é irrelevante, mas o propósito desse tempo é o que é importante, fundamental, pelo que Deus está construindo em você a partir desse tempo. Que Ele está gerando em você de sede, fome da palavra, sede do Espírito, a vontade de estar perto de Deus, né? Momentos de dor e sofrimento, muitas das vezes são despertares para a gente chegar a Deus. Tá bom? Fiquem com essa palavra, 2 Pedro 3:8. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a igreja diz...